Oi, gente, voltamos. Vou pedir desculpa para vocês porque eu acabei terminando o vídeo passado sem me despedir, não é isso? Então, vamos retomar de onde nós paramos no vídeo passado. No vídeo passado, a gente estava conversando sobre a duração das férias. E eu comentei com vocês que, para os empregados em geral, o período de férias anuais ele é de 30 dias, não é isso? Entretanto, as faltas injustificadas, elas podem acabar acarretando a redução desse período. Sendo assim, gente, nós podemos concluir que a duração das férias ela é intimamente, diretamente influenciada pela assiduidade do trabalhador ao serviço durante o período aquisitivo. Essa proporcionalidade, eu fiz até uma tabelinha para vocês, tá lá no artigo 130 da CLT. Sim, gente, tem que decorar, né, essa tabelinha. Lembrando que, se o empregado faltar injustificadamente menos que 5 dias durante o período aquisitivo, as faltas não vão influenciar na duração de férias. Porém, se ele faltar mais de 32 vezes, se ele tiver mais de 32 faltas injustificadas, o empregado vai perder o direito às férias daquele período. Gente, isso não está especificado em nenhum artigo da CLT, então não foi expressamente definido pela CLT, mas já é regra consolidada na doutrina e na jurisprudência, tá? Outro aspecto, gente, que nós temos que conversar, eu vou ler com vocês quais são as faltas, né, justificadas, mas só já relembrando isso, é que a CLT ela não admite o desconto de faltas em férias, tá? Ou seja, não é possível colocar que um dia de falta equivale a um dia a menos de férias. Essa prática, gente, ela não é permitida porque deve ser seguida aquela relação definida pela CLT naquela tabelinha que nós acabamos de conversar, beleza? Gente, vamos dar uma olhadinha aí no slide de vocês. Vocês vão perceber que o artigo 131 da CLT, ele determina o que não será considerado falta ao serviço. O que é isso, gente? O 131 da CLT, ele nos traz quais são as faltas justificadas, não é isso? Já no caput ele diz: não será considerada falta ao serviço, para efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. No inciso primeiro, ele se refere ao artigo 473. E, gente, o inciso primeiro, que nos leva ao artigo 473, é o que mais despenca em prova. Corre aí na sua CLT e vamos para o artigo 473 para você ler ele comigo. O artigo 473 da CLT é aquele que determina que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Tô achando o meu aqui também. Vamos lá. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, lá no 473. Peraí que eu tô achando aqui. Nossa aula é online, mas é quase presencial, né? A gente procurando aqui no 473. Já achei aqui, vamos lá, 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do trabalho. Primeiro inciso, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Então, gente, no caso de morte, de cônjuge, ascendente, descendente, ou então de uma pessoa que viva sobre a sua dependência econômica e esteja lá declarado na CTPS, o empregado pode até faltar 2 dias consecutivos, não são 2 dias úteis, tá, gente? E essas faltas serão justificadas. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Aqui, gente, o inciso 3, ele fala por 1 dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana. Mas esse 473, inciso 3, ele não está mais em vigor, porque a CLT ela estendeu a licença paternidade para 5 dias. No caso de licença cidadã, esse prazo passa a ser de 20 dias, ok?
O inciso 4º, por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Então, aqui não é para votar, mas sim para tirar o título de eleitor. Inciso 6. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Gente, isso são para os homens, não é isso? Aquele período em que eles estão se alistando ao serviço militar obrigatório. Então, o tempo que for necessário para eles se alistarem ao serviço militar obrigatório. Se eles forem convocados para o serviço militar obrigatório, aí passa a ser uma suspensão do contrato de trabalho, que nós vamos conversar em uma aula específica, tá? Depois, o inciso 8, o inciso 7, na verdade, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. O 8, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver de comparecer a juízo. Gente, aqui é comparecer a juízo, seja como parte, seja como testemunha, tá? Depois nós temos o inciso 9, pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. 10. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da sua esposa ou companheira. Lembrando, gente, que a mulher ela pode se ausentar do trabalho para comparecer a quantas visitas médicas, a quantas consultas médicas e exames forem necessários durante a gravidez. Isso também é considerado uma ausência justificada. Mas aqui o inciso 10, ele é específico para o acompanhante homem, tá? Ou então, né, gente, aqui fala esposa ou companheira, mas no caso de uma relação homoafetiva, para a outra parte que não esteja gestando o bebê. Inciso 11, por um dia para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. E o inciso 12, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovados. Essas são as hipóteses do 473, que são consideradas faltas justificadas e essas hipóteses despencam em prova. Além disso, o artigo 131 me traz outras 5 situações de faltas justificadas. Quais são elas? Durante o licenciamento compulsório da empregada, por motivo de maternidade ou aborto não criminoso, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade, custeado pela Previdência Social. Gente, aqui, né, ele se refere ao período de licença maternidade, que a gente sabe, né, que é de 120 dias, e ao período de licença para aborto não criminoso, que é o período de 2 semanas. Seguinte fala, por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, excetuada a hipótese do inciso 4º do artigo 133. A regra, gente, definida nesse inciso é que os afastamentos previdenciários não influenciarão no período das férias. A súmula 46 do TST, ela também corrobora com esse entendimento, tá? A súmula 46, ela fala que as faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos da duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Então, esse período que a pessoa estiver, né, afastada, estiver recebendo o benefício da Previdência Social, por quê, gente? Porque está, seja afastada por auxílio de acidente de trabalho, ou seja, uma doença sem que seja funcional, né, uma mera enfermidade, não conta-se, né, como faltas injustificadas. A exceção, gente, que é feita nesse inciso, que refere-se ao artigo 133, inciso 4º, ela trata do caso em que o empregado fica afastado previdenciariamente por mais de 6 meses. Nessa hipótese, ele vai perder o direito a férias, mas nós vamos falar mais sobre isso num próximo vídeo, ok? O inciso 4º, ele me fala o seguinte:
justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado desconto do correspondente salário. Gente, esse também é um caso de interrupção contratual e é um caso em que o empregador perdoou, ele justificou, ele abonou a falta do empregado. Outra hipótese é do inciso 5, é durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Gente, aqui mais uma vez, a lei trata de casos em que o empregado foi afastado do trabalho, mas que posteriormente ele teve comprovado a sua inocência, tá? Então, se for comprovada a sua inocência, esse período que ele ficou afastado provavelmente será uma suspensão contratual, ele não vai receber salários, mas vai computar no período aquisitivo dele. E por último, o inciso 6 me fala nos dias em que não tem havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do artigo 133. Amores, nos dias em que não há serviço, o empregado ele permanece à disposição do empregador e este período é computado como jornada de trabalho, a não ser que haja uma compensação ali posterior. Então, desse modo, se o empregador dispensou o empregado do trabalho por alguns dias, seja por falta de demanda, né? Seja essa situação que a gente está vendo agora, as aulas suspensas, né? No nosso caso não, porque a gente transformou em virtual. Isso representa o risco do negócio e deve ser assumido pelo empregador. A exceção que está disposta nesse inciso, que se refere ao inciso 3 do artigo 133, é referente à paralisação do serviço na empresa por mais de 30 dias. E isso, mais uma vez, nós vamos conversar lá no tópico de perda de férias, ok? Gente, outro aspecto que a gente tem que conversar sobre a duração das férias, que eu já comentei com vocês, é que não se admite o desconto de faltas em férias, não é isso? E que as férias, gente, sendo o período de descanso remunerado, elas configuram interrupção do contrato de trabalho, ou seja, são computadas como tempo de serviço. Lembra, gente, que eu comentei com vocês? Volta lá naquele slide que eu dou o exemplo para vocês do período aquisitivo e do período concessivo, do nosso empregado que foi contratado de 23 de agosto de 2012 a 22 de agosto de 2013 e depois, né? Esse é o período aquisitivo e de 23 de agosto de 2013 a 22 de agosto de 2014 ele está no seu período concessivo. Gente, durante 23 de agosto de 2013 a 22 de agosto de 2014, o empregado tem que gozar das suas férias. Durante esses 30 dias que ele goza de férias, isso conta como tempo de serviço, ou seja, entra ali no cômputo para o novo período aquisitivo, tá? Em relação, gente, passando para um novo tópico, tá? Nós vamos falar agora sobre a perda de férias. A perda de férias, ela está tratada a partir do artigo 133 da CLT. Todo mundo coloca aí no slide que trata sobre a perda do direito de férias para a gente conversar um pouquinho. Bora, então, dar uma olhada aí no artigo 133, que nós vamos conversar sobre a perda de férias. Gente, vou ler o artigo 133 com vocês e vou fazer os comentários pertinentes a cada uma das hipóteses legais no artigo 133, tá? O caput do artigo 133, ele determina o seguinte: não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Gente, esse inciso, ele trata do instituto que nós chamamos de accessio temporis, que está retratado lá na súmula 138 do TST. A súmula 138 do TST, ela diz o seguinte: em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior encerrado com a saída espontânea. Ou seja, gente, se o empregado pede demissão e não é readmitido dentro de 60 dias, ele não vai ter o tempo anterior
contado para fins de férias. Nesse caso, ele perde o que a gente chama de accessio temporis. Porém, se ele for readmitido em menos de 60 dias da sua saída, o que ocorre, gente, é que ele tem o tempo anterior do contrato para fins de usufruir férias, tá? O problema aqui, gente, é o seguinte: quando o empregado pede demissão, ele recebe as férias proporcionais. Nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. Nessa linha, então, gente, ele contaria o tempo para receber as férias proporcionais na sua saída, que seriam indenizadas, no caso, e contaria este mesmo tempo no retorno para gozar das suas férias. Sendo assim, gente, prestem atenção à literalidade desse dispositivo, tá? Do 133, inciso 1º, porém, sem esquecer desse problema que é gerado na prática, tá? Ou seja, na prática, esse tempo é somado, esses até 60 dias que ele ficou fora, conta-se como período aquisitivo, só que ele já recebeu, né, em dinheiro o valor dessas férias proporcionais quando ele saiu. Nós vamos falar um pouquinho disso quando eu falar dos efeitos das férias na extinção do contrato de trabalho, que é na nossa próxima aula. Mas lembrem-se desse efeito prático, tá? A segunda hipótese de perda de férias, que está lá no inciso 2, é quando o empregado permanecer em gozo de licença com percepção dos salários por mais de 30 dias. Gente, esse inciso ele retira do empregado o direito às férias quando este usufrua de licença remunerada por mais de 30 dias, tá? Se o empregador concedeu ao empregado a referida licença, além do trabalhador perder o direito às férias, surge a seguinte dúvida: ele também perderia o direito a receber o terço constitucional de férias? A gente ainda, infelizmente, não tem um entendimento consolidado sobre esse tema. Então, tem empregador que paga um terço, tem empregador que não paga. A terceira hipótese de perda de férias é aqui, quando o empregado deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Gente, essa hipótese ela é semelhante à anterior, mas ela trata de um caso específico em que a empresa paralisa as atividades e o empregado deixa de prestar serviços com percepção dos salários. Se essa paralisação dos serviços ela for inferior a 30 dias, não haverá repercussão no período de férias a ser concedido ao trabalhador. Mas se for mais de 30 dias e o empregado não for obrigado a quê, gente? A compensar esse tempo que ele ficou parado, aí ele perde o direito às férias. O inciso 4º, ele fala o seguinte: tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Gente, essa hipótese aqui específica, né, ela vai tratar sobre o empregado que se afasta do trabalho por mais de 6 meses em virtude de um benefício previdenciário. Gente, o inciso aqui, ele frisa que esse período de afastamento, mesmo que descontínuo, vai implicar na perda do direito às férias, tá? É importante, gente, vocês não confundirem essas regras quanto à perda de férias e o afastamento que não interfere nas férias. Lembrem-se aqui que o lapso temporal é de 6 meses, superior a 6 meses, beleza? Gente, além disso, além dessas hipóteses, é importante que vocês lembrem que é importante a leitura do parágrafo 2º do artigo 133. O parágrafo 2º, ele fala o seguinte: iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas nesse artigo, retornar ao serviço. Gente, esse artigo, então, ele nos traz o efeito prático da ocorrência de qualquer das hipóteses que estão elencadas lá no artigo 133. Ou seja, o período anterior ao fato que vai retirar o direito de férias
ou seja, licença remunerada por mais de 30 dias vai ser perdido para fins de contagem do período aquisitivo. Dessa forma, gente, vai começar um novo período aquisitivo a partir do retorno do empregado ao serviço. Imaginem, por exemplo, que eu já cumpri 6 meses do meu período aquisitivo, então eu tenho 6 dozeavos, e aí eu incorro em qualquer daquelas situações do artigo 133. Quando eu retornar de qualquer daquelas situações, o meu período aquisitivo vai contar do zero, tá? Aí o período aquisitivo não vai mais coincidir com o primeiro dia, né, de trabalho da pessoa na empresa. O período aquisitivo agora vai coincidir com o retorno dessa pessoa ao serviço em virtude de uma das hipóteses do 133, beleza? Continuando aí o nosso slide, nós vamos falar agora sobre remuneração das férias. Gente, eu vou deixar isso para o nosso próximo vídeo, para que vocês possam descansar, para que vocês possam tomar uma aguinha, tá? E aí a gente volta para a nossa terceira aula, para o nosso terceiro bloco, combinado? Até mais, fiquem aí para a nossa terceira e última aula de férias. Até mais!